Cá estamos. Temos só conectar aqui o Facebook. Muito bem. Ora bem. Boa noite, maltinha. Boa noite. Como é que vai a vida? Boa noite a todos. Acho que o malta não está... O Facebook ainda está... O Facebook ainda está na contagem, pá. O Facebook também tem um atraso. Ou será só o meu? Deixa eu limpar aqui a minha câmerazinha. Espera aí. Bem, vamos lá, maltinho. Vamos lá ver se o pessoal começa a entrar. Vamos partilhar aí a live, que é para o pessoal assistir. Partilhar. Muito bem. Vamos lá ver se a malta já temos interesse. Eu com a minha internet no final... com a minha internet, antes do final da live, já devo ter conseguido partilhar. Olha, mas a internet não é só a tua, pá. A minha aqui em casa também não está fácil. Eu já ouvi dizer que em estado de emergência as operadoras têm ordens para reduzir a capacidade da internet. Não sei se isso é verdade ou não. Não, é verdade, é verdade. Mas eu pensava que isso não se aplicava às lives do 11. Pensava que isso não se aplicava às nossas lives. Temos que pedir. Temos que fazer alguma coisa, que isto assim não pode ser. Bem, maltinha, vamos lá começar o nosso 11. Antes de tudo como ao aço, dar aí boa noite ao pessoal que vai estar já a entrar. O nosso Pedro Campelo lá de entrar, com certeza. Cumprimentar aí toda a gente. Bem-vindos a mais uma live do 11. Antes de mais nada, partilhem, façam um like, que é para outras pessoas poderem ver. E bem-vindos a mais uma semana onde vamos falar de futebol. E já é terça-feira outra vez. Sei que o tempo passa rápido, já está aí o Pedro. O rápido a voar. Cá estamos. Malta, boa noite aí para toda a gente. Eu estou à espera que vocês deem boa noite ao pessoal. Bem-vindos a mais uma terça-feira. Tens de perceber uma coisa. Ou pedes para o pessoal partilhar as cenas no Facebook e nas redes sociais, ou pedes para a gente dar boa noite. Agora as duas coisas não podem ser. Pronto, está bem, Marco, eu vou começar a ter mais cuidado. Os representantes do sexo masculino temos algumas limitações do ponto de vista do multitasking. Estamos limitados, não é? Essas muito engraçadas. Bem, vamos lá começar o nosso ano. Começamos, como sempre, pelo achómetro. Hoje quero trazer uma notícia que, na verdade, ela não é notícia, porque já nos habituou a isto e a mais alguma coisa. Mas eu queria que vocês dissecassem um pouco este assunto, que é o nosso grande mestre, o Cristiano Ronaldo. O homem, o maior goleador da história do futebol. E do quê? O Cristiano Ronaldo tem sofrido, como vocês já devem ter ouvido, várias críticas em Itália, de que a Juventus joga pior que o Ronaldo veio prejudicar a Juventus, que o Ronaldo não faz o que fez nos outros clubes e não sei o quê. O Ronaldo hoje fez mais um golo e eu fui ver as estatísticas do Cristiano Ronaldo esta temporada e o nosso grande Ronaldo, só para que conste, ele tem 30 jogos feitos com a camisola da Juve e já fez 27 golos. Eu pergunto, o Ronaldo teve muitas críticas em Espanha, tem agora muitas críticas em Itália. O que é que o Ronaldo precisa de fazer mais para que as pessoas comecem a respeitá-lo e esses pseudo-jogadores de futebol comecem a respeitá-lo mais? Bruno, comece por ti, pá. É assim, boa noite, antes de mais a todos aqueles que nos acompanham. O Ronaldo é um jogador extraordinário. Já percebemos que daqui a 20 ou 30 anos vamos estar a contar aos nossos netos que um dia vimos o Ronaldo em campo, não é? Eu admito que inicialmente não era aquele jogador que eu apreciava a maneira de jogar futebol. Hoje admito que me rendi à sua categoria e não só, à maneira animalesca como ele treina e como ele encara um jogo de futebol. Agora, eu às vezes custa-me entender essas críticas. Em Espanha, e todos nós conhecemos um bocadinho como é que funcionam os jornais espanhóis, que são muito clubísticos. Em Espanha usavam muito essa estratégia de machucar o Ronaldo. Até que se calhar hoje torcem a orelha, ou torcem o nariz, torcem o que for, porque
vemos o que era o Ronaldo no Real Madrid e o que é o Real Madrid pós-Ronaldo. Se olharmos para trás, quantas Champions ganhou o Real Madrid com o Ronaldo? O que é que ganhou o Real Madrid com o Ronaldo e o que é o Real Madrid pós-Ronaldo? Portanto, o Ronaldo, no fundo, é quase meia equipa, levava meia equipa ao colo. O que é que acontece? Num jogador destes, numa estrela destas, todo o foco está sobre este jogador. Como é o caso dele agora na Juventus. Eu admito que o Ronaldo da Juventus não é o mesmo Ronaldo com o mesmo potencial que tinha no Real Madrid. É natural. Estamos a falar de um atleta... Nem podia ser, Bruno. Não é? Também vamos ser sinceros, nem podia ser. Sim, repara, mas é um atleta já com 35 anos. Portanto, há características que ele vai perdendo ao longo do tempo. Agora, o que é que acontece? O foco está nele. Ele foi perdendo algumas potencialidades. Temos que ser corretos, é natural da vida. Agora, o foco está sobre ele. E então, como o foco está sobre ele, a própria equipa da Juventus não o acompanha. Pronto, as críticas caem sobre quem? Sobre o peso do jogador, da estrela, do dinheiro que ele custou, que eu admito que a Juventus provavelmente até já o recuperou. Mas o foco está sobre ele. E assim sendo, havendo crítica à equipa, a equipa não rendendo, o foco cai sobre a estrela maior da equipa, que é o Ronaldo. E o que é certo é que ele leva 30 jogos e 27 golos. No ano passado, 46 jogos, 37 golos. É impressionante. Mas foi interessante aquilo que tu disseste, porque houve muitas críticas em Espanha, mesmo quando ele marcava no Real Madrid, e agora já dizem muitos jornais espanhóis que têm saudades do Cristiano em Espanha. É engraçado como as coisas mudam, não é? Pois é. Aliás, eu vi uma entrevista do Pepe, em que o Pepe dizia, quando jogava com o Ronaldo, que os espanhóis, os adeptos do Real Madrid, se o Ronaldo fizesse um golo, eles assobiavam porque queriam que o Ronaldo fizesse 2. E se fizesse 2, assobiavam por 3. Marco, tu que és um homem que é apaixonado pela estratégia, pelas táticas, diz-me uma coisa, o que é que te parece na verdade? É pouca Juventus e pouco Ronaldo, ou é muita Juventus e pouco Ronaldo? O que é que te parece? Esta Juventus é mesmo mais fraca com o Ronaldo? Ou a Juventus é que não é suficientemente boa para acompanhar o Ronaldo? Isso deu para perceber. Olha, pessoas muito sábias que uma vez me disseram que um grande jogador, se o coletivo não estiver bem, ele também não vai estar bem. Então poderá ser um bocadinho aquilo que se passa aqui. Mas acima de tudo, acho que o Ronaldo, até pela idade, está cada vez um jogador menos interventivo no jogo e um jogador muito mais do último terço, e que quando a bola chega lá é quando ele realmente tem influência e resolve as coisas. Quando a equipa não está bem e tem mais dificuldades a construir, a bola chega lá menos vezes, o Ronaldo nem menos vezes toca na bola, e então também depois acaba por ressentir-se isso nas exibições. Mas, no entanto, um jogador que está numa equipa que não está a passar um bom momento de forma e que consegue ser o melhor marcador do campeonato, acho que é um ponto muito assinalável a favor do Ronaldo. Eu lembro-me há umas jornadas atrás, num comentador da Sport TV, estar a fazer exatamente essa referência, que acho que o Ronaldo tinha marcado 2 golos, mas ele estava a dizer que o Ronaldo marcou 2 golos, mas passou grande parte do jogo sem tocar na bola. Mas a verdade é que das vezes que tocou na bola, ou marcou o golo, ou criou perigo. E é isso que ele consegue dar às Juventus. Imprevisibilidade quando consegue ter a bola. Ricardo, é que o Marco pegou aqui, disse aqui uma coisa que foi que um homem muito sábio, não é? Lhe disse que quando a equipa não está bem, o jogador também não consegue evoluir e não está bem. Eu, por acaso, até concordo com esse homem sábio. Não o conheço, mas concordo. Mas o que eu quero dizer com isto é, ok, a equipa não está bem, mas fazer 30 jogos, marcar 27 golos, podemos dizer que o jogador não está bem? São 27 golos, não é? Se calhar isto aqui é novamente uma questão de gestão de expectativas, não é? Estamos a falar do jogador que tem 40% ou mais de 40% dos golos da Juventus só na Série A. Se não me engano, ele, se não é o melhor marcador, é dos melhores marcadores da Série A. Por acaso não tem é o melhor. Tem 20 golos e o Lukaku tem 18. Ele tem 20 e o Lukaku tem 18. Muito bem. Portanto, o melhor marcador da Série A.
Se calhar quando se transfere para a Juventus estava a contar outra estabilidade em termos de equipa, porque era uma equipa que vinha de ganhar vários campeonatos seguidos, ou pelo menos de garantir sempre, ou quase sempre garantir a vitória na Série A. E estes últimos 2 anos têm sido algo, se calhar, madrastos, não sei se é o melhor termo. O ano passado ainda conseguiram ser campeões, este ano não será tão fácil, mesmo assim estão a 7 pontos do primeiro lugar. Ainda é possível, embora o Inter tenha vindo a estar bem e não vejo assim grande possibilidade de perder 7 pontos, mas até ao fim ainda há muita bola para rolar. Pois por isso, se calhar, é mesmo só isso, é uma questão de expectativas. O melhor marcador e melhor jogador da Liga, aparentemente, está na equipa que vai em terceiro. Se calhar o problema à partida será da equipa, não é do jogador. E aquela questão também, ele é tão mediático que é normal que quando a equipa não ganha, a culpa seja logo apontada para ele. Mas a maior responsabilidade é por aí. Eu até digo mais, eu até acho que é pegar no mediatismo, mas no sentido de ter consumo da notícia, porque é mais fácil escrever sobre o Ronaldo, se calhar, do que, sei lá, do Bentancur, não é? Bentancur, eu posso-vos contar uma pequena história. Uma pequena história que aconteceu comigo. Claro. Como vocês sabem, eu costumava ir passar uns fins de semana a Sanxenxo. E houve uma altura que fui lá, se não me engano, quando o Mourinho perdeu a meia-final, Mourinho e Ronaldo perderam a meia-final contra o Bayern Munique. Em penaltis, se não me engano, ou 2-1. Foi assim qualquer coisa. Não sei se tinha ideia, meia-final da Liga dos Campeões. Não foi contra o Borussia? Não, foi contra o Bayern. Se não me engano. Foi quando o Sérgio Ramos mandou para fora do estádio a bola. Falhou provavelmente. O que eu quero dizer é fora do estádio. E eu lembro-me que o senhor onde eu costumo ficar, lá no hotel, ou no hostel, lá como é que se chama, disse-me assim, ele é fanático pelo Real Madrid, ou pelo Madrid, eles não dizem Real Madrid, dizem o Madrid, há o Atlético e há o Madrid. E o gajo virou-se para mim e disse, lá, leva o Mourinho e o Cristiano, eles não dizem Ronaldo, leva o Mourinho e o Cristiano para a tua terra, pá, como o gajo estava todo maluco. Passado. Mas isso em espanhol, Bruno? Sim, em espanhol, mas percebes perfeitamente. O galego é mais parecido com o espanhol. Não queres arriscar a imitação? Não quero. O que é que acontece? 2 anos mais tarde, ou coisa do género, agora não tenho certeza do tempo, há final Real Madrid contra a Juventus. 4-1 ganha o Real Madrid. Uhum. E eu estava lá nesse dia e vi o jogo com ele e com uma seita enorme de tudo adeptos do Real Madrid. Ele, inclusive, pôs lá presunto para o pessoal e tudo. E o gajo chega ao final, virado para mim assim, quase arrasado, dizendo, eu adoro o Cristiano, é o melhor do mundo. E ele disse, o problema era só o Mourinho. Afinal, o problema era só o Mourinho. Ainda há pouco tempo, não é? Quando foi eliminado na meia-final contra o Bayern, há essa situação dele dizer, leva-o para casa, desaparece com o gajo daqui, e passado 2 anos, ou de género, que quando foi a final que ganharam às Juventus, o gajo estava a dizer que o Cristiano era o melhor do mundo. Opa, eu achei imensa piada e realmente os adeptos do Real Madrid têm muito este... ou ganham e são os melhores, ou ganham e é 8,80 quase. Eu não tenho muito isso neste... É um jeito muito latino de viver o futebol e todos os desportos, com certeza. É isso mesmo. Nós aqui em Portugal também somos assim, não é? Também somos muito voláteis. Hoje é o maior, amanhã é o mais pequeno, não vale nada. Quero que vá para a rua e não sei o quê. E infelizmente somos assim, para o bem e para o mal. Mas vamos continuar no nosso 11. O que é certo é que o Ronaldo continua a brilhar, continua a meter as bolinhas lá dentro. À frente dele só está o Lewandowski, que esse sim tem uma equipa de grande qualidade atrás dele a jogar, e isso facilita bastante para fazer golos. E o que é certo é que o Ronaldo continua a calar os críticos. E deixem-me acrescentar uma coisa a todas essas teorias. Atenção. Também falar, por exemplo, se vier um ex-jogador ou uma figura pública falar, sei lá, criticar o Chiesa, atenção, nada contra, ou o Morata, praticamente não chega a nenhum lado essa boca. Mas se tu quiseres voltar à alta roda das notícias, se citares o nome do Cristiano Ronaldo, ainda para mais em formato de crítica, é muito mais útil para tu voltares à ribalta. É um aproveitamento mediático, sem dúvida. Sim. Mas também muita gente a elogiar.
Mas também existe muita gente a elogiar. Sim, pá, mas os elogios não têm o impacto no Ronaldo, nos mídias, que têm as críticas. O que é certo é que eu, para além dos golos, pá, admiro tremendamente o Ronaldo, porque ele até com isso ele consegue viver bem e responde sempre dentro de campo. Deixando de parte o nosso Cristiano Ronaldo, vamos para o nosso campeonato nacional, que está, eu não diria que no topo está ao rubro, mas houve um grande jogo, um clássico, não é? O Futebol Clube do Porto Sporting Clube de Portugal, na 21ª jornada. Infelizmente ficou 0-0, faltou os golos, faltou o grito de golo aí para animar a malta. Mas também foi um jogo que teve a sua... Eu vou ser sincero, custa-me dizer que teve a sua qualidade. Não achei que tivesse assim uma grande qualidade, mas isso eu vou deixar para vocês, eu só estou aqui para dar a condução, não para falar. Por isso, vou começar pelo nosso Ricardo, que viu com certeza o jogo. Ricardão, fala-nos do Porto Sporting, o que é que te apetece dizer sobre esse jogo? E agora o que Ricardo te apetece dizer sobre esse jogo? E agora o Ricardo começava a dizer assim, por acaso não vi o jogo. Não sei o que é que aconteceu. Essa era a obra, era do caralho. Não, foi um fim de tarde de futebol, um jantar adocicado com futebol. Opá, de facto, o único ingrediente em falta, além da mostarda e do ketchup que acompanhou os cachorros, foi o golo. Porque acho que teve os pauzinhos todos que um bom clássico tem, teve ali algumas decisões discutíveis de arbitragem, ou algumas picardias. Tivemos o Pepe ao seu jeito, que é sempre agradável, faz-nos lembrar os bons velhos tempos do Campeonato Português. Portanto, o que faltou mesmo foi o golo. De resto, eu queria, se calhar, destacar, ou começar esta questão por destacar alguns pontos. Se calhar, o primeiro e aquele que mostrou mais a forma de estar do Sporting foi a inclusão do Gonçalo Inácio no 11 inicial. Eu acho que foi se calhar, não sei se foi surpresa, mas foi aquele dizer de estamos aqui, estamos presentes e não vamos mudar nada, entre aspas, claro, do Rubén Amorim e do Sporting. E de facto aprecia bastante essa forma de mostrar que acreditava na equipa e em especial num dos jogadores mais novos, ou no jogador mais novo do eixo defensivo. De resto, assim, não há muito a acrescentar. Desculpa. Deves ter mais qualidade. Eu queria só dizer. Não, atenção, eu sei o que vais dizer. De facto, eu reconheço mais qualidade que o Neto, sem dúvida. No entanto, sendo um jogo clássico, lembrando que se calhar a derrota do Sporting poderia aproximar o suficiente o Porto do Sporting para meter medo, e mesmo assim apostar no Gonçalo Inácio demonstra ali bastante crença no jogador e o jogador correspondeu, acho que teve um jogo sem grandes falhas, sem grandes problemas. O 0-0 é tradução disso, não é? Por isso sim. Ricardo, acima de tudo, o que o Rubén Amorim demonstra ao colocar também o Inácio é a confiança na equipa, naquilo que a equipa constrói, naquilo que a equipa está a mostrar. Exatamente. Aliás, quando nós no início do... Aliás, eu lembro disto até do ano passado. A internet hoje não está fácil. E eu consigo vos ouvir. Não sei se será a minha. Pronto, eu vou atacar só mais uma vez. Olhando um pouco aquilo que falamos logo no ano passado, com a entrada do Rubén Amorim. Lembro na altura de um jogo também Porto Sporting, em que nós dissemos, se há um jogo para meter os miúdos é este. E na altura, não sei, salvo acho que o Sporting perdeu. Ou se o Sporting perdeu, empatou, mas não foi o resultado mais geral para o Sporting. E na altura falamos que aquilo seriam com certeza dores de crescimento. E a derrota, se calhar em Lasque, voltou a ser isso, dores de crescimento. E aí percebemos que essa evolução culminou em que estamos na jornada 21. Boa pergunta. 21. Na jornada 21 temos o Sporting na frente do campeonato com mais 9 pontos que o segundo classificado. Portanto, toda a estratégia é pensada desde o início do campeonato pelo Rubén Amorim, ou desde que chegou ao Sporting pelo Rubén Amorim, tem estado bem e tem sido eficaz. Por isso, os parabéns ao Sporting, os parabéns ao Porto também, porque acho que dentro daquilo que era possível não fez um mau jogo,
mas não conseguiu o mais importante, que era a vitória. E acho que agora também acabou por deixar a discussão apenas para o segundo lugar, porque o primeiro, na minha opinião, está entregue. Já vamos ver. Marco, como é que viste o jogo, Marco? É assim, a primeira parte foi difícil de ver. Foi um bocado se ia espetar duas facas nos olhos, tal mal que aquilo estava a ser. Foi muito longe das balizas, mas no fundo aquela primeira parte foi causada muito por causa do Sporting, porque o Sporting demonstrou muita organização, bloqueou bem o Porto, não deu grandes chances para o Porto criar oportunidades, e o Sporting esteve sempre muito bem defensivamente e não deu grandes hipóteses ao Porto. Na segunda parte, acho que o Porto entrou com outra dinâmica, conseguiu criar mais problemas ao Sporting. Tem depois 2, 3 oportunidades que tem o remate do Zaidu, que a bola passa muito perto do poste, tem 2 lances pelo Taremi, que são muito perigosos, e parece-me claramente o Sporting foi ali mesmo para tentar não perder. O Porto tentou fazer os possíveis para ganhar, mas lá está, voltou a notar-se que o Porto é muito instável, não está, também acho que os níveis de confiança não estão altos, e quando encontra equipas organizadas defensivamente parece-me ter muitos problemas. Sim, muito no esforço. É interessante que estou a ver aqui no... Só Desculpa, para rematar. Sim, termina. Porque eu acho que este é um dos pontos-chave do facto de Sporting, neste campeonato, estar tantos pontos à frente dos adversários, que é o Palhinha. Porque eu acho que... Sim. Aquilo que eu vejo, principalmente no Porto e no Benfica, acho que o Braga também consegue ser equilibrado como o Sporting a defender, é que os defesas sofrem muito no Porto e no Benfica. Muitas das vezes sofrem com ataques das equipas adversárias em que são de situações de 3-3, às vezes até estão em inferioridade para quem ataca, e sofrem muito com isso. E o Sporting, com o Palhinha, consegue nunca se disposicionar a atacar. No momento em que o Sporting, num cruzamento ou qualquer coisa assim, o adversário ganha a bola, o Sporting, defensivamente, se não está lá o defesa direito, está lá o Palhinha. Se não está lá alguém no lado esquerdo a fechar, está lá o Palhinha. Está lá o Palhinha. As obras que o Palhinha faz durante o jogo é impressionante. Ele está mesmo em todo lado. E isso permite travar muitas das vezes o contra-ataque do adversário e manter sempre o Sporting equilibrado e seguro defensivamente. E eu há de reparar que... Um corte... Sim, diz. Sim, Marco. Não, eu ia dizer que ele tem lá um corte estupendo numa jogada junto à linha na primeira parte, em que o defesa, o Nuno Mendes entre aspas, é enganado, e ele vem na dobra, consegue fechar 2 vezes o cruzamento, acho que é o Corona, acho que é os dos Corona. Uma qualidade, o moço está numa fase de crescimento tremenda mesmo, é fantástico. Para rematar, Marco. Porque, por exemplo, o Porto, para conseguir atacar e conseguir criar desequilíbrios nas equipas adversárias, muitas das vezes está, como joga no 4-4-2, está com os 2 médios, que seja o Oliveira e o Uribe, muito à frente. Às vezes está com um dos laterais, ou às vezes até os 2 laterais projetados, e às vezes se o Uribe, ou seja o Oliveira, fazem um passe em que entregam a bola ao adversário, o Porto fica muito exposto. Exatamente. E é curioso falar do Uribe, porque o Uribe esteve particularmente mal, eu achei. Falhou muitos passes. E quando és o último homem do meio campo, ou é expectável que seja o último homem do meio campo e falhas tantos passes, acabas por expor muita equipa. O meio campo do Porto tem muito. O Palhinha obriga a falhar muitos passos. O miúdo é... Mas aqui a questão é que eu acho tanto o Benfica como o Porto jogam com os médios muito um ao lado do outro. E o Sporting, apesar de jogar teoricamente com um ao lado do outro, há claramente um com mais propensão defensiva e com a responsabilidade muito mais de manter os equilíbrios, e outro com muito mais responsabilidades na construção. E se calhar no Benfica não se nota às vezes isso. Estás a dizer isso em relação ao João Mário? Desculpa.
Sim, tem mais papéis. Estava a dizer em relação ao João Mário, mas é curioso, porque o João Mário tem uma taxa de acerto de passe bastante elevada. Salvou no último jogo, que foi 85%, 89% de passes certos. E isto aqui acaba por também trazer muito equilíbrio à equipa, ou seja, raramente a equipa fica exposta com o trabalho ofensivo do João Mário, não é? E isto é fantástico conseguir essa garantia, não é? E já do lado do Porto e do Benfica, vês muito igualmente os médios e eles a fazerem ao mesmo tempo muitos passos. Se calhar só o Wenger é que tem mais passos. Queres falar um bocadinho de Tarap? Não. Já lá vai. Calma, já lá vai. Não puxem o Benfica. Deixem o Bruno. Foi só para meter asas. Também quero ouvir o Bruno a falar sobre o jogo. Bruno, antes de dar a tua opinião, eu quero que o Marco falou ali num assunto que depois também virou muita polémica até no fim do jogo. Principalmente o Sérgio Oliveira, que veio dizer que o Sporting festeja um empate no Dragão. Pronto, percebe-se. Acho que, por exemplo, a resposta do Ruben Amorim é espetacular. O Ruben Amorim disse, ele está chateado, nós não vamos levar isso a peito. Mas a minha pergunta para ti é, quer dizer, o Ruben Amorim está com 10 pontos de vantagem sobre o Futebol do Porto. Está a ver que o jogo está 0-0. O Ruben Amorim, com todo o respeito, não acho que seria um bocadinho burro se dissesse assim, não, eu quero ganhar o jogo. Vamos para cima deles. Estás a dizer isso? E eu pensei precisamente isso. Primeiro, deixa-me dizer que eu trazia como destaques negativos, depois eu ia falar sobre os jogadores, as declarações do Sérgio Oliveira e do Sérgio Conceição. Acho que foram declarações que não trouxeram nada de bom ao futebol português. Mais uma vez, pareceu-me mais incendiário do que outra coisa, pareceu-me... eu percebo que, por vezes, estamos mal dispostos quando não ganhamos. Mas, é preciso mudar esse chip. É preciso mudar esse chip, e mudar esse chip é assim, nós podemos não gostar de não ganhar, mas isso não quer dizer que tinha de transparecer cá para fora essa afirmação até com alguma falta de respeito. Portanto, essas declarações, a mim, acho que foram ridículas por parte tanto do Sérgio Oliveira como do Sérgio Conceição. E deixa-me dizer uma coisa, porque o Sérgio Conceição não foi nada coerente. E eu vou dizer porquê. Ele criticou a opção do Ruben Amorim. Eu acho que o Ruben Amorim foi super inteligente. Um homem que vai com 10 pontos à frente e arriscar para quê? Para quê? É verdade que ele podia ter perdido o jogo. Vamos ser sinceros, podia. Aliás, eu apontei 3 lances durante o jogo todo. Eu achei o jogo fraco. Para mim há 3 lances durante o jogo. Há 2 do Taremi e um do Mateus Nunes. Para mim são esses 3 lances que são perigosos. De resto, o jogo foi fraquíssimo, na minha opinião. Mas olha, há no início da segunda parte uma bola do Zaidu que ele ganha o ressalto e fica na cara. Ok, pronto. Perigoso. Mas eu sinceramente apontei estes dois. Acho que o jogo foi fraco, estava à espera de muito mais, parte a parte. Agora, percebi que o Sporting foi inteligente de forma que tirou o espaço ao Porto. O Porto não tinha criatividade. O Porto não conseguia lá chegar com perigo, tirando estes lances que falámos mais do Zaidu que o Marco falou agora. O Porto não conseguia criar perigo, não havia criatividade. E o Ruben Amorim foi inteligente a montar isso. Muito à custa, vocês falaram bem, no meio campo, e também eu queria destacar a defesa do Sporting. Acho que a defesa teve muito, muito bem. Principalmente o Coates. Falámos aqui do miúdo que o Ricardo falou, que acabou por ser uma surpresa, mas eu acho que o Coates é um grande pilar da defesa do Sporting neste momento. O Inácio, exatamente. É um grande pilar. O Coates esteve muito bem a comandar a defesa. O Porto não conseguia penetrar na defesa do Sporting. Portanto, é preciso dar mérito a isto. Não podemos só ver a parte negativa. E a falta de coerência de Sérgio Conceição vai com o quê? Eu não sei se concordam ou não. E eu na altura, eu defendi o Sérgio Conceição. Ele, no momento, no Porto Benfica, em que o Taremi é expulso, ele, na minha opinião, e bem, percebe e não é recuar a equipa. Ele tira um homem da frente e mete um homem mais a tapar ali o plano defensivo, digamos assim, e o Benfica nunca mais criou perigo. E na altura, eu defendi essa opção de Sérgio Conceição porque ele foi inteligente. Mais vale não perder o jogo em casa. O Benfica não ganha aqui o balão de oxigênio moral, nem psicológico e por aí fora, não é? E ele não jogou para o empate. Ele percebeu que era preferível empatar do que perder. E eu na altura defendi-o. Sérgio Conceição, se fosse coerente, então agora também apontava para essa situação. Na altura ele optou por aí. O Ruben Amorim também optou por aí. Portanto, e bem. Portanto, na minha opinião, os dois optaram e bem. E conseguiram tirar frutos com isso. Portanto, acho que é uma falta de coerência no Sérgio Conceição ter apontado essa situação ao Ruben Amorim. Eu não concordo. Acho que o jogo foi
estava feito para o empate, na minha opinião. Não conseguia haver ali algo que desequilibrasse. Notava-se que o tempo que passava estava feito para o empate. Sim. Acho que acabou por ser o resultado mais correto. Olha, e duas coisas. Eu não sei se vocês concordam. Eu só ia falar aqui duas coisas. Sim. Também ias pegar nisso. Sim, eu ia lá chegar, Marco. Eu só queria dizer uma coisa. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas este foi mais um clássico ao nível dos outros clássicos e derbys que temos tido esta temporada. Acho que não andam muito diferentes disto. Não sei se vocês concordam, mas é por aí. Eu ia buscar mais ou menos. Mais ou menos. Porque acho que aqui o Sporting, ou seja, fez a estratégia. Uma coisa é quando tu, por exemplo, sei lá, o Porto Benfica, se calhar também não é um bom exemplo, mas se calhar o Benfica Sporting. Também não foi um jogo nada especial. O Sporting ganha com aquele gol aos 90 minutos, mas não foi um jogo nada especial. Eu acho que aí as duas equipas jogaram mal. Porque eu acho que aí as duas equipas queriam ganhar. Não estavam a jogar para empatar ou qualquer coisa assim. Tanto o Sporting como o Benfica que estavam empenhados na vitória. Aqui, neste jogo contra o Porto, o Sporting claramente foi com uma estratégia de primeiro não sofrer golos. Portanto, se tu olhares para uma questão de estratégia e daquilo que o Sporting criou de jogo, o Sporting cumpriu a missão a 100% e não podes dizer que foi um mau jogo, porque para aquilo que o Sporting queria, percebes? Agora, em termos de espetacularidade... Sim. É isso que eu queria dizer. Em termos de qualidade técnica, em termos de lances vistosos, não teve nada que tu digas. E este ano tem sido isto. Aliás, difícil. Um bom jogo que eu vi nesta temporada foi há pouco tempo Passos Ferreira, Vitória Guimarães. Sabes? É aí que eu quero chegar. Mas deixa-me lançar-vos estas perguntas aqui do Pedro Campelo, que ele meteu uma que foi muito boa. Ele pergunta assim: não acham que a melhor abordagem para defrontar este Sporting é obrigá-los a assumirem o jogo? Eu acho. É engraçado, porque nos últimos tempos as dificuldades que o Sporting tem tido realmente, o Gil Vicente teve a perder 1-0 até bem tarde. Tu concordas com isto, Marco? Eu acho que sim, só que, por exemplo, no caso do Porto, o Porto não tinha hipótese de conseguir entregar ao Sporting o jogo, para o Sporting assumir o jogo, porque o Sporting também não queria assumir, porque o Sporting não precisava, porque o Sporting era quem estava numa posição de vantagem, numa posição mais confortável. O Porto foi forçado por todas as situações a ter que pegar no jogo. E o Porto, também nós, acho que chegamos aqui, não estarei muito longe da verdade, se disser que o Porto também não se sente muito confortável. Eu não quero interromper o teu raciocínio, mas se tu reparares, tu estás a dizer que o Porto é obrigado a assumir o jogo, mas, por exemplo, quando o Adam ia bater os pontapés de baliza, o que o Porto fazia era um bloco alto, um bloco subido para pressionar o Sporting na primeira fase de construção. E depois o Adam era obrigado a bater a bola para a frente e o Sporting aí sim tinha mérito em relação ao Porto porque ganhava as segundas bolas. Acho eu, quando o Pedro Campelo está a referir-se ao deixar o Sporting assumir o jogo, mesmo na primeira fase de construção do Sporting, não pressionar, o Porto fazer um bloco baixo, estamos a falar do Porto, foi o jogo do Porto, mas fazer um bloco baixo, deixar o Sporting conduzir o jogo até àquela zona, o último terço do campo, estás a entender? E o Porto não teve que assumir, o Porto pressionou alto. O Sérgio Conceição uma questão... Sim, mas aí porque é que o Porto pressiona alto? O Porto pressiona alto para conseguir fazer aquilo que é mais forte, que era para tentar recuperar a bola ainda no meio campo sportinguista, para tentar apanhar a equipa desposicionada defensivamente, para aí conseguir ferir o Sporting. O problema é que isso nunca aconteceu, ou não aconteceram muitas vezes. Mas não achas... O Porto recuar... eu estou a interromper, não é por mal, é para nós partilharmos pensamentos. Mas tu não achas que o Porto, ao fazer a pressão subida junto da baliza do Sporting, não é mais, como é que eu ia dizer, com medo, entre aspas, da qualidade de jogo do Sporting? Ou achas que é mais porque o Sérgio Conceição disse, não, nisto nós somos fortes, então vamos fazer isto? Estás a entender? Eu acho que é mais a segunda. Eu acho que é mais a segunda também. Não é por achar que vai destruir o jogo. Não, acho que não é. Sim. Desculpa, porque eu ia dizer só que o Sporting até gosta de atacar a profundidade.
Portanto, o Porto estar a subir as linhas estava-se a expor ao Sporting poder atacar a profundidade. E com o Tiago Tomás, com o Pote e o Marco, está bem, mas é diferente tu subis as linhas quando os centrais têm a bola, ou os laterais, do que tu subis as linhas quando o guarda-redes tem a bola. São coisas diferentes. Mas se tu não subis aí as linhas, é tempo que o Sporting vai estar a ganhar. Porque todo o segundo que passa com a bola nos pés do Sporting é a favor do Sporting. Aqui a intenção do Porto a pressionar alto era recuperar a bola o mais rápido possível para ter a oportunidade de fazer gol. Acho que é um bocado por aí. Marco, eu entendo e concordo contigo, só estamos aqui a pôr em evidência várias coisas. E por exemplo, é como agora, ele está a dizer e bem, que é que o Porto precisava sempre de ganhar, não é? Não ia estar ali o tempo todo à espera, porque precisava sempre de ganhar. Já agora deixa-me referir uma coisa, porque eu acho que é incoerente com aquilo que o Sérgio Conceição também disse, pegando também naquilo que o Bruno estava a dizer, que o Sérgio Conceição disse que o Porto, para contar com o Porto até ao fim, e que o Porto queria ganhar o jogo. É certo que o Porto queria ganhar o jogo, mas a verdade é que ele só faz uma substituição que verdadeiramente desposiciona o Porto e coloca o Porto muito mais ofensivo aos 81 minutos, que é quando mete o Francisco e mete o Luís Dias. E acho que o Porto faz essas duas substituições muito tarde. São dois jogadores que tiveram muito pouco tempo para realmente criar um impacto e conseguirem fazer a diferença. E acho que se ele queria tanto ganhar, e tendo em conta que a partir de... O Porto entra bem na segunda parte, tem um quarto de hora até bom, mas depois volta a perder ali um bocado de gás. E acho que aí teria sido, se calhar, a altura, quando mete o Ivanilson, se calhar pelo menos metia logo também Luís Dias Sabes que eu acho que houve uma coisa durante o jogo que acabou por amedrontar um pouco, ou seja, a coisa de desposicionar um pouco mais a equipa, ou pelo menos de a reconstruir ou de a remodelar para atacar. Foi logo aquele lance do Mateus Nunes, em que ele foge pelo lado direito e vai e faz o remate. Isso acabou por amedrontar um pouco o aos 77 minutos esse lance. Repara, aos 77 e até lá ele... Percebes? A minha vida é um pouco essa. Eu acho que ele estava com mais medo de ainda levar com cavacas do que se quer empatar. Perder ou empatar, sinceramente, não vejo... Não sei não. Só foi uma questão anímica. É diferente, Omar. Animicamente, Vocês não acham também que o Sérgio Conceição também... Vocês não acham também que o Sérgio Conceição sofreu um pouco por ter algumas individualidades também abaixo do que é normal? Eu lembro, por exemplo, do Corona. Achei que o Corona fez um jogo claramente abaixo do que é normal. O Zaidu, por exemplo, foi o pior jogo que eu vi do Zaidu com a camisola do Porto. A falhar passes mesmo. Eu lembro, pai, 3 passes que ele faz que mete a bola fora do terreno de jogo. O Marega não apareceu em campo sequer. O Marega foi um desastre. Eu não sei se vocês se recordam. O Marega tem um lance, acho que é na primeira parte, em que ele recebe a bola, tem a posição ganha, o Coates vem por trás dele, mete a perna à frente do Marega e corta a bola para fora. O Marega, eu achei incrível como é que o Marega... É que aquilo até ele podia meter mais à frente do corpo e sofria penal. Será que as coisas estão relacionadas? Poderá estar relacionado o final do contrato dele com esta... Às vezes até parece... Não. Eu no Corona, de outros jogadores eventualmente, do Corona duvido muito. Não, estou a falar de Marega. É Marega, desculpa. Marega sim. Não acho. O Marega já há muitos jogos não rende. Olha, o Taremi sim. O Taremi foi, eu apontei como destaque nesta equipa do Porto, no sábado. Para mim, o Taremi, mais uma vez, apesar dos 2 falhanços que teve, mas foi o homem que deu perigo. Era o homem que estava lá para o ataque, era o homem que conseguia... Olha, eu só queria... Na verdade, eu ouvi uma coisa muito curiosa esta semana. Desculpa, Marquinhos. Eu só queria que ele tivesse marcado aquele bicicleta. Era um golaço. Mas olha, a primeira foi muito... Aquela bola que ela bate-lhe no pé e acaba por não entrar. Eu fiquei mesmo com muita pena do Taremi, em especial. Nem foi tanto por ser golo, não. Foi mesmo pelo jogador, porque acho que merecia aquele golo e trabalhou para isso. E eu queria dizer uma coisa curiosa este fim de semana, que é
o avançado tem o mérito de estar no local certo para fazer o golo. Depois, apesar de não fazer, acaba por ser um pouco a capacidade dele. Mas no caso do Taremi não foi por falta de capacidade, para mim foi azar, porque aquilo era um golo cantado e o Taremi tem todo o mérito, da forma como aparece, para encostar na bola. Foi mesmo pena. Foi mesmo a única coisa que tocou o jogo. E nós não podemos, eu acho que ninguém pode criticar o Taremi, porque em termos de qualidade de jogo, do que ele faz a jogar, eu vou dizer sincero, o meu destaque na equipa do Porto no sábado foi o Taremi e o Pepe, eu pus o Pepe também, mas eu fui o Taremi o meu destaque. Acho que a maior parte dos jogadores estiveram abaixo. O Sérgio Oliveira, acho que nota-se um desgaste muito grande. O Corona, estava à espera de um Corona também diferente, do Corona pouco apareceu. Portanto, eu também acho que está muito cansado o Corona, acho que também está... Talvez, tal como o Sérgio Oliveira, começa a ter desgaste. Mas filho, deixa-me fazer uma pergunta. Está bem que os jogadores eles lutam e querem ganhar, mas vamos ser aqui um bocadinho, obviamente que é calculistas. Quer dizer, os jogadores olham para a tabela classificativa, 10 pontos de diferença, 10 pontos, e veem uma oportunidade, uma janela de poder eliminar a Juventus da Champions League. Quer queiramos, quer não, isso também de certa forma pesa na cabeça dos jogadores, se calhar não vou dar tudo hoje. Mas ainda falta uma semana e meia. Marco, está bem, mas uma semana e meia, o Porto tem já amanhã um jogo com o Braga, o Porto depois tem outro jogo para o campeonato e apanha a Juventus, estás a perceber? Então, o Ricardo já foi profissional no desporto e se profissional, exato. Olha que não. Obviamente que o que estou a dizer, eu não tenho conhecimento de causa, só estou a querer fazer mas que vocês pensem um bocado. Eu nunca assumiria isto se fosse treinador do Porto, mas se eu fosse treinador do Porto e me dissesse assim, preferes eliminar a Juventus e simplesmente passares para os quartos de final, ou ganhares ao Sporting e pelo menos conseguires estar no segundo lugar, que te vai dar o acesso direto às Champions, se calhar preferia estar no segundo lugar. Porque passar a Juventus que realmente dá grande notoriedade, mas simplesmente vais passar para os quartos de final. E se calhar nos quartos de final ainda vais apanhar uma equipa ainda mais forte possível. Mas isso vamos trazer para a semana. Mas se tu passares a Juventus, depois se o sorteio for amigo, quem sabe não se repete um 2004. Que amigo? Quem é que vais apanhar? Quem é que vais apanhar que não seja um colosso? Mas os colossos hoje não estão tão fortes, Marco. Eu já trouxe este tema para aqui, na minha opinião. Os colossos hoje em dia não estão tão fortes. Eu acho que há duas equipas que neste momento tens o Bayern e o Manchester City. Concordo, e o resto? Concordo contigo, mas agora, e o resto, quantas é que elas são nos quartos de final? Percebes? Depois é o que eu digo, o Porto, imagina, estamos a entrar no campo das exposições. O Porto, tendo um sorteio amigo, apanhando o Bayern na final, por exemplo, o Porto pode vencer. É uma final. Apanhando o Manchester City na final, o Porto pode vencer. É uma final, estás a perceber? Não sei até que ponto isto pesará. Se calhar não pesa nada e eu estou aqui a dizer uma burrice, mas não sei até que ponto pesará. Mas, Bruno, para fechar este assunto, apesar que eu quero fazer outra perguntinha, mas eu quero que tu falaste em destaques do Futebol do Porto. E eu queria que tu destes também uns destaques do Sporting pelo Portugal, pela positiva e... Ok. Eu trouxe 3 destaques. Pronto, o Palhinha não queria estar a voltar a referir, eu trouxe o Coates, eu acho que esteve muito bem na defesa. O João Mário, apesar de não ter feito um jogo brilhante, fez um jogo muito inteligente, taticamente, muito cerebral, muito inteligente. Eu gostei muito do João Mário e acho que o Mateus Nunes foi um jogador que entrou muito, muito bem na equipa do Sporting. Portanto, é o meu terceiro destaque, é o Mateus Nunes. Eu acho que por acaso o Sporting vai perder. João Mário. Acho que a princípio o Sporting perde o João Mário no final da época, não é? Porque ele vai regressar, terminou o empréstimo. Mas acho que se jogar ali o Mateus Nunes no lugar do João Mário, acho que o Sporting... Sim, tem muita qualidade. Eu lembro-me aqui há umas jornadas dizer que não achava, uns programas dizer que não achavam o Mateus Nunes assim, nada especial. Mas eu percebo que dizias isso. Mas isso não é bem minha culpa, porque ele estava a jogar no lugar de Palhinha. É isso. Exatamente. Ele estava a jogar no lugar do Palhinha. E então estava muito mais... E a capacidade que ele tinha para destruir o jogo e dar equilíbrio à equipa, como tem o Palhinha. É como dar o miúdo com aquela arrancada, pá. É muito bom. Então, aquela arrancada que o Otávio já levava 70 minutos em campo, mas o Otávio nem tempo para dar um cacete teve, meu. O miúdo arrancou por lá fora para ser um comboio, meu.
Ele foi para lá abaixo. Mas a pergunta que eu tenho para você, que é uma pergunta um bocadinho para barulho, que é a seguinte. Nós falamos toda a comunicação social, o jogo do título, o Porto Sport. E o Porto Sport estava a 10 pontos. O Porto estava a 10 pontos do Sport. O Sporting passa no Dragão, não perde o jogo, continua com 10 pontos e nós estamos a dizer o Sporting é campeão. Vocês não acham? Eu não disse isso. Não, a maioria. Na global o pessoal todo está a dizer isso. Eu acho. A minha pergunta pronto, mas a minha pergunta é esta. Não acham vocês que o pessoal está-se a esquecer um bocadinho do Braga? Porquê? Porque se o jogo do título entre o Porto Sporting tinha uma diferença de 10 pontos, esse era o jogo do título, tendo em conta que o Sporting ainda vai a Braga e a diferença é de 9 pontos, porquê que nós já estamos a dizer que o Sporting é campeão? Eu acho que tem a ver com o jogo com o Braga já vai acontecer à 29ª jornada, ou seja, há 5 jornadas de fim. Okay. Mesmo o Sporting perdendo aí, ainda vai ficar com 6 pontos de vantagem. É certo que o Sporting também ainda tem que jogar com o Benfica. Mas eu acho que se o jogo com o Braga fosse, sei lá, daqui a 1 ou 2 jornadas, é que era muito interessante, porque aí podia realmente dar tempo para o Sporting vacilar. Sendo mais tão perto do fim, acho que o Sporting precisa de perder pontos antes para esse jogo ganhar ainda uma maior importância. E o Braga ganhar os jogos todos. E o Braga ganhar os jogos todos. Óbvio. Eu só estou a questionar é que, quer dizer, nós falámos de um jogo que é o jogo do título, que os adversários estão a 10 pontos de diferença, acabou o jogo, é campeão. Mas temos o Sporting Braga ainda para jogar. E eu criei uma teoria que é a minha teoria, vale o que vale. Não procurei estatística, é a minha teoria só, vocês sabem que eu gosto muito de apresentá-la. Na verdade, o Sporting tem 2 jogos neste momento de tripla, em que pode acontecer todos os resultados. A diferença pontual são 9 pontos. Ele tem 2 jogos de tripla. E eu creio que o Sporting ainda vai sofrer uma surpresa. E porquê? Porque todos os clubes, numa competição deste nível, que é uma maratona, é uma competição de resistência, normalmente todos os clubes têm uma surpresa, um resultado surpresa. Por isso mesmo que eu acho que ainda pode o Braga ter uma palavra a dizer nesta questão toda. Posso arriscar já, ou Helder? Arrisca que eu conto aqui. Próxima jornada com Santa Clara. Aonde é? Em Alvalade? Em Alvalade, mas sinceramente não acho que agora isso perdeu um bocadinho o peso. Mas acho que se calhar o Sporting é capaz de não ganhar. Eu não digo perder. Marcos, mas eu não sei se vocês estão a perceber bem a questão. É que eu só acho injusto realmente nós definirmos como o jogo do título e agora, pela frente, estar 9 pontos. Obviamente, se vocês me perguntarem se tivéssemos que fazer uma aposta agora em quem vai ser campeão, eu apostava no Sport, sinceramente. Sim. Até pelos sintomas que a equipa dá, apostava. Mas, no entanto, vejo essa questão dessa forma. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a isto. Se vocês não quiserem, nós avançamos. Eu acho que vamos avançar, mas eu acho que isso tem a ver com o peso do Braga. Eu acho que o peso do Braga ainda é pouco no poder do futebol português e então toda a gente de comunicação social, todos adeptos no geral, ainda não vê o Braga como o verdadeiro candidato. Por isso é que nós olhámos para o Porto Sporting como o jogo do título e não um próximo Braga Sporting. Eu acho que tinha a ver com esse peso. Acho que tinha a ver com isso. Deixa-me só finalizar, Helder. A dizer aqui em todo lado, quando o Sporting chegou à liderança, ninguém acreditava no Sporting campeão. E aqui nós sempre fomos daqueles que dissemos que o Sporting podia perfeitamente chegar a esta altura e estar a disputar o campeonato. E a verdade é que agora, olha, até está com tudo. Eu faço meia culpa, que eu ao início dizia que o Sporting ia ser o 4º classificado. Ia ficar atrás do Braga. Sim, isso. No início do campeonato, acho também disse. Portanto. É pena Jorge Mendes não pôr os olhinhos aqui nestes homens, comentadores de grande categoria. Punha-nos na... é verdade. Ele põe alguns... Ele põe alguns de grande... Ele põe alguns na televisão e não nos põe a nós, Vamos colaborar nós já previmos. A partida provavelmente estamos na Sky News, Vamos então continuar na nossa liga, porque houve mais futebol, e o Benfica regressou às vitórias com o Rio Ave, 2-0, venceu o Rio Ave com golos do
Seferovic e do Pizzi. O Pizzi que voltou aos golos e quase queria bater em toda a gente a festejar o golo. O moço estava ali cheio de raiva dentro dele e ele queria bater por ter falhado aquele com quase em cima da baliza, conseguiu mandar por cima. Jesus, realmente. A minha pergunta para o grande Ricardo é para o Ricardo esta. Ricardo, como é que foi o Benfica? Foi um Benfica forte? Foi um Benfica mais do mesmo? Como é que foi? Tendo em conta que ganhou, tendo em conta que foi muito melhor o resultado que os 4 últimos jogos, portanto foi bastante agradável para o Benfica. Não, é isso, eu acho que aqui os pontos mais importantes se calhar foram o Benfica arriscava-se a ficar um quinto jogo sem ganhar, e isto aqui até para a questão das emoções da equipa ia ser muito complicado. Ou seja, o Benfica com a eliminação frente ao Arsenal, também foi um jogo que aconteceu na quinta-feira, acabou por deixar cair mais um objetivo, não é? Que no limite seria chegar longe na Liga Europa, e chegou a ter a eliminatória na mão. Acho que é também importante dizer isto. A equipa é eliminada por culpa própria, não achei que o Arsenal tivesse muito melhor para depois dar a volta ao resultado, é apenas um Benfica mau. E este jogo... Desculpa? Não sei se concordas que o Benfica fez o mais difícil, que é depois de estar a perder e dar a volta. Sim. Exatamente. Aliás, os dois golos são caricatos, não é? Os dois golos são altas construções de uma dinâmica 3 vezes melhor que a do ano passado. E foi assim que chegou à frente do resultado. Mas pronto, não é disso que estamos a falar do jogo do Benfica com o Rio Ave. E o que eu queria dizer era isso, este jogo era importante para lamber as feridas, e a verdade foi que, se calhar, até àquela bola vamos partir o jogo em 3 partes. Os primeiros 20 minutos em que é mais um daqueles jogos que o Benfica não entra mal, mas não consegue fazer golo. Depois, os 25 minutos a seguir, que é normalmente quando o Benfica faz a asneira, por acaso a bola não entra, não é? Aquele remate ao posto do Gel Sandala. E depois disso, a segunda parte do Benfica acaba lá por conseguir meter uma bola, um passe do Everton para o Seferovic, em que nem se percebe muito bem o que é que o rapaz está ali a fazer sozinho, mas a verdade é que está sozinho e consegue fazer o golo. E depois a bola do Pizzi, que até acho que o guarda-redes é um bocado mal batido, que quis antecipar um pouco ao remate, e a bola vai ao meio da baliza, acaba por ser um bocado mais difícil para defender porque já vai em queda. Pronto. Mas foi um jogo médio. Não digo medíocre, porque a equipa ganhou, marcou 2 golos, pronto, não sou nenhum, mas não foi nada de especial. Eu acho que se calhar a nota principal do jogo, ou as 2 notas principais, ia destacar o Diogo Gonçalves, porque, em especial por isto, eu não acho que seja o top lateral direito que nós já tivemos. Aliás, há bem pouco tempo tínhamos ali o Semedo, e é uma diferença gritante, tanto a nível defensivo como a nível ofensivo, e estamos a falar de um artista que era extremo, mas é muito diferente. Mas face àquilo que é o Gilberto, eu acho muito mais interessante ter o Diogo Gonçalves titular, quanto mais não seja como bandeira de formação, porque é um gajo que é de clube e tudo mais. Exatamente, e eu acho que isso é importante também para passar um pouco a ideologia do que é o Benfica e do que é ganhar todos os jogos, e da responsabilidade para o resto da equipa, não é? E depois há outra coisa preocupante. Desculpa, mesmo só para fechar, é um miúdo que passa isto, meu. É um miúdo que passa isto. O Jardel foi titular, pronto, era mais um input, mas é um miúdo que passa isto. Isto aqui é que a malta do Benfica tem que pensar 2 vezes, não é? De resto, a outra nota foi, acho que pode ser este período, os próximos jogos, podem ser jogos que vão ajudar a sedimentar aquilo que é o rendimento do Everton, do Cebolinha na equipa do Benfica, porque é um craque, muito dinheiro, e espero que 2 assistências ajudem a ele ganhar uma força anímica extra para tentar crescer e para o ano fazer sim um campeonato ao nível a que habitou os brasileiros e que nós queremos ver em Portugal. O Everton Cebolinha, sinceramente, só quem não percebe futebol é que não vê que o gajo é um craque. Sinceramente, nem é uma questão de gosto ou não gosto. O gajo é craque. Só que pronto, é como diz aquele homem sábio, a equipa não está bem, o jogador também não evolui. Ok, mas deixa-me fazer uma pergunta e eu quero que tu respondas rapidamente.
tu disseste lamber as feridas, mas tu achas que o Benfica cicatrizou algumas delas? Já viste alguma melhoria na equipa? Ou vai ter que continuar a lamber as mesmas feridas? Isto é muito simples, eu acho que é mais fácil trabalhar em cima de vitórias, não é? É mais fácil recuperar a equipa ou tentar fazer alguma coisa com esta equipa ainda esta época, porque há uma Taça de Portugal para disputar e há pelo menos um segundo lugar para tentar almejar, não é? Ou para almejar, na verdade, para procurar, e a equipa tem que ganhar jogos, tem que fazer gols e ganhar jogos, quer crescer, porque senão não vai dar em nada, porque há jogadores que estão um caco. O caso do Rafa, é escandaloso, não falta qualidade nenhuma ao Rafa, e o gajo não tem confiança, nota-se. A forma como ele remata, percebe que o gajo não está confiante. Alguns passos que ele faz, ele não está confiante. E isto aqui só se adquire com o quê? Com gols e com vitórias. Marco, eu sei que tu és um crítico do Rio Ave em termos defensivos. E o que é que te parece? O que é que te pareceu este Rio Ave? Foi um Rio Ave muito fraco defensivamente? Ou foi um Benfica muito forte, principalmente na segunda parte? O Benfica teve muitas oportunidades, a bola tinha que entrar, parece. Sim. Mas o que é que te parece? É aquela questão, por exemplo, portanto, o Rio Ave em algumas ocasiões jogava, em algumas não, tinha o Pelé a trinco e jogava quase com o Filipe Augusto a jogar a 8, mas que muitas das vezes fazia duplo pivô, e o primeiro golo do Benfica surge por outro, pela zona central do terreno. Em que supostamente aí deveria estar depois aí no trinco a fazer compensação e não estava. E aquilo apareceu o Everton, apareceu mais 2 jogadores do Benfica, que se não me engano devia ser o Waldschmidt e o Seferovic, para dois, e o Seferovic recebeu a bola sozinho e só perguntou ao guarda-redes para que lado é que querias. Mas eu também sou sincero, Marco. Eu, se fosse central, também deixava o Seferovic sozinho. Já. Aquilo que aconteceu é que o outro central, houve um que saiu ao Cebolinha, e o outro central pensou assim: ou vou ao Waldschmidt ou vou ao Seferovic. E disse: vou ao Waldschmidt. Pois, era o que eu faria. E errava também, mas era o que eu faria. Se bem que o Waldschmidt tem lá 2 lances, que ele com tudo para fazer gol e acerta muito mal na bola, 2 vezes. Tem lá um remate cruzado que ele quer dar curva na bola para ir ao segundo posto. Ele quer dar curva na bola e a bola nem curva nem nada. O Eusébio deve ter virado no caixão. Houve também os 2 laterais do Rio Ave, principalmente o Costinha teve muitos problemas com o Everton. O Costinha tem 20 anos, é um jogador com muito potencial, é visto como uma grande promessa ali da formação do Rio Ave, mas ali teve muita dificuldade para travar o Everton. E depois há a questão que é o Rio Ave e o Miguel Cardoso têm essa cena de construir a partir da defesa. E eu acho isso muito bem, teres a estratégia e teres a estratégia bem delineada e ser assim. Só que houve várias ocasiões que o Rio Ave estava a ser muito pressionado e estava com dificuldades em conseguir construir na defesa e não havia ninguém que dissesse assim: pronto, acabou-se a brincadeira, vamos mandar um balão lá para a frente. Não. O que acontecia é que muitas das vezes os centrais tão pressionados faziam os passos de olhos fechados. E muitas das vezes onde é que jogavam? Jogavam os jogadores do Benfica. Isso causava muita instabilidade. Isso é aquela conversa que nós tivemos há uns tempos atrás sobre o forense do Sérgio Vieira. Lembram-se dessa conversa? Queres insistir tanto num sistema de jogo que não está a funcionar, não está a funcionar, mas tu insistes. E quer dizer, por exemplo, olha desde que entrou o Jorge Costa. Tu vês o Forense a jogar com a qualidade que jogava o Sérgio Vieira. Mas aqui a questão... que o Jorge Costa vai ameaçar um pouco. Mas aqui a questão, eu não tenho nada contra o Miguel Cardoso querer que a equipa construa a partir da defesa. Agora, aquilo que acontece é, por exemplo, eu vou no meu carro e eu quero ir do ponto A para o ponto B. E a meio do caminho encontro obras na estrada. E fico ali à espera que as obras se resolvam ou tento arranjar uma alternativa. E ali a questão é que... Mas é isso que eu critico. Pois é, que a equipa estava tão presa... Estava tão presa às suas ideias de jogo que depois não conseguia arranjar alternativa para combater a pressão alta que o Benfica estava a fazer. E o Rio Ave teve N situações que perdeu a bola no último, já dentro do seu meio campo, não é? Isso causava muita insegurança. Deixa-me também já agora, sobre o Benfica, dizer que o Jorge Jesus é um visionário.
é um gajo mestre da tática, que ele fez o seguinte, que é, o Benfica geralmente estava a fazer primeiras partes razoáveis e segundas partes desaparecia. E ele inteligentemente trocou. A equipa entrou bem, mas depois fez uma má primeira parte, aguentou, e depois na segunda parte sim, apareceu, teve melhor e conseguiu levar a vitória. Se calhar está aí... Eu aposto contigo que no início do jogo ele disse para os jogadores, disse, como é que é, malta? Vamos lá para a segunda parte, Segunda parte. E eles, segunda parte, E eles ficaram todos comidos, o Jorge Jesus tem esse poder de encanto. Trocou. Bruno, até porque propriamente o Rio Ave devia estar à espera dessa estratégia. Bruno, fala aí Jorge Jesus, eu também quero que tu rapidamente des uma pincelada sobre o jogo, mas eu queria pegar no Jorge Jesus porque o Jorge Jesus definiu que o grande objetivo do Benfica é o segundo lugar, já que em Portugal o primeiro e o segundo não conta para nada. Ele praticamente se quer igual ficar em primeiro ou em segundo, porque o primeiro lugar não dá dinheiro para ser campeão. Por isso, grande objetivo, eu acho interessantíssimo o Jorge Jesus tentar transformar o segundo lugar no lugar campeão. do título. Exato. Em campeão. Eu achei isto interessantíssimo. Não sei o que é que tu pensas disso. É um pouco ridículo, pá. Isso é um pouco ridículo. Já o homem de cabeça perdida percebeu que não vai chegar ao título e então resolveu, ora bem, o nosso objetivo é o segundo lugar e eu vou dar esta larada cá para fora para os adeptos seguirem isto. Pá, o que é importante é o segundo lugar. Esqueçam o primeiro, nem sequer dá dinheiro. Portanto, o importante é o segundo. É um bocadinho isto. É areia para os olhos. Acho que não faz sentido nenhum. Eu não digo ele a desculpar-se, mas ele a tentar arranjar qualquer coisa que motive os adeptos à volta da equipa dele. Eu acho que é um bocadinho isso. Em relação ao jogo, eu concordo com aquilo que a maior parte dos colegas disseram. Só queria corrigir, ao contrário de Ricardo, eu acho que o Benfica não jogou 20 minutos, mas jogou 15. É verdade, porque eu tive curiosidade de ver o remate perigoso do Rio Ave, o primeiro remate foi aos 15 minutos e a partir daí foi aos 15. O do Gelson Dalla? Não, isso foi ao oposto. Aos 15 é o primeiro remate. Tá bem. Não, eu disse 20, o remate aos 21, acho eu. Ok, mas é aos 15 minutos que dá o clique. Eu acho que o Benfica entrou muito bem. Por curiosidade, acho que o Benfica entrou muito bem. Podia ter chegado ao gol. Há um remate do Cebolinha, há um cabeceamento de Seferovic. O Benfica estava a jogar rápido, estava a boas trocas de bola. Foi um quarto de hora até muito razoável. E a partir daquele remate do Rio Ave, dos 15 minutos, o Benfica até o intervalo desaparece. Desaparece completamente. Porque tu não ouviste Jorge Jesus no banco a gritar é segunda parte. Guardai. O que é certo é que o Rio Ave podia ter chegado ao golo na primeira parte. E eu quero destacar, o Marco destacou a parte negativa do Rio Ave, mas eu quero destacar a parte positiva. Eu gosto muito do Miguel Cardoso, já quando ele tinha passado do Rio Ave, e eu gosto muito desta atitude, deste futebol positivo. Eu destaquei na altura o Pepa, o Passos Ferreira, e o Pepa perde na Luz no último minuto. E eu destaquei o Pepa pelo aquilo que eu penso que é o futebol positivo. Eu gostava muito, e continuo a dizer, do Sérgio Vieira do Farense. E gosto muito do Miguel Cardoso Rio Ave. Eu gosto deste futebol positivo. Eu sei que, por vezes, nem sempre se ganha com este futebol positivo, é verdade. Mas eu quero acreditar que este futebol positivo é muito mais agradável para os adeptos e provavelmente estará mais perto de ganhar. Mas Bruno, eu concordo totalmente contigo. A única coisa que eu critico é, muito bem, teres a tua ideia de jogo, futebol positivo, futebol de ataque, discutir sempre o jogo. Agora, assim, se tu tens o Benfica a pressionar alto, se tens a bola no central e o central está de costas, não tem linhas de passe, e aquilo que ele faz é fechar os olhos e chutar e fazer um passe rasteiro à espera de encontrar um colega, e foi isto que eu vi muitas... Pai, eu não concordo que fosse bem assim. O Rio Ave é verdade que tentou jogar... Os centrais do Rio Ave fizeram pelo menos 2 ou 3 vezes, que foi literalmente fechar os olhos, jogar para a zona central, percebes? E esperar que fosse um médio de Rio Ave a receber a bola. O problema foi o Geraldo. O Geraldo não teve em campo. Os gajos estavam a contar com os Geraldos para receber a bola, pá. Eu gosto da forma do Miguel Cardoso jogar. Eu gosto. Sim. E eu concordo contigo. Agora, o central não pode jogar assim, não é? Certo, mas eu também... o bater bombo podia trazer outras coisas. Que é o bater bombo, a defesa do Benfica ganhava a bola, o Rio Ave não tocava na bola. Só dava Benfica. Portanto, aqui diz.
Bruno, a questão, eu percebo o que o Marco quer dizer. O Marco quer dizer isto. Ok, tu seres fiel à qualidade do jogo, está bem. Mas quer dizer, não está a funcionar, tens que arranjar outra forma de ultrapassar aquilo, não é? Não vais obrigar os jogadores a dizer, não pá, quer dizer, o jogador tem, atenção, o futebol tem muita técnica, tática e estratégia, tem. Mas também tem muita dose de improviso, em que o jogador tem que saber ler o jogo e tem que saber ultrapassar as dificuldades que o jogo lhe vai Claro. impor. E o Abel Ferreira treinas até aquilo a semana toda. Força, quando estava no Palmeiras, o Abel Ferreira disse, e acho que é uma frase feliz, que é: muitas das vezes ganhas o jogo pela estratégia que tu montas a tua equipa, quando percebes contra quem vai jogar, tu estudas o adversário e tu, tendo os teus princípios, e as tuas ideias e a forma de jogar, tens aqueles depois pequenas nuances. Por exemplo, um bom exemplo disso foi a nuance que o Benfica utilizou contra o Porto. Foi colocar o Grimaldo e o Nuno Tavares. Não mudou o sistema de jogo, não mudou a forma de jogar, mas aquela surpresa de colocar ali o Grimaldo criou uma grande imprevisibilidade. E criou muitos problemas ao Porto por causa dessa dinâmica diferente, sem ter mudado a sua forma de jogar ou a sua forma de estar. E eu acho que é isso que às vezes tu precisas... Sim, Marco, tu não podes ter uma forma de jogar. Ou melhor, tu podes ter uma forma de jogar, obviamente, mas tens que ter várias adaptações para aquilo. Porque pensei desta forma. Tu treinas para ganhar o jogo. O outro treina para ganhar o jogo. Se toda a gente estudar bem um ao outro e tu manteres a rigidez, é que não vai dar em nada. Pronto, mas eu entendo, Bruno. Agora, rapidamente, vou deixar a ti alguns destaques que tu queiras dar da jornada 21, porque já está, o programa já está ultrapassado. Já. É que isto é muito Deixa-me só então acabar em termos deixa-me só dar os destaques deste jogo, na minha opinião. Okay. De parte do Benfica, eu apontei o Cebolinha, acho que eu tinha sido algo crítico com o Cebolinha, porque eu acho que ele tem qualidade, mas ainda não tinha demonstrado. Acho que neste jogo ele esteve relativamente bem. E o Weigl acho que também teve muito, muito bem. E em termos negativos, eu queria destacar o Waldschmidt e o Seferovic. Seferovic é o jogador que é, já sabemos que é muito limitado. O Waldschmidt tem muito mais para dar, acho que não está em boa forma. Por parte do Rio Ave, eu queria destacar o Pelé. Não critico o Seferovic. Não vale a pena gastar críticas com Sim, mas tem lá uns falhanços que realmente aquilo é incrível. Olha, eu acho que precisas ter muita coragem para conseguir criticar o Pelé. Não estou a criticar o Pelé. Para mim, eu apontei o Pelé como ter feito um jogo até interessante. Um gajo que ganhou 3 campeonatos do mundo. Eu acho incrível como é que o Pelé ainda consegue jogar. Olha, aquele parecia mesmo o Pelé, mas com esta idade. Realmente, ele fez um jogo muito mau. Eu não acho. Bom, em relação aos destaques da jornada, eu apontei o Santa Clara com o Passos Ferreira, a vitória de Santa Clara por 3-0. O regresso às derrotas do Passos. Há de destacar um grande golo por parte de Santa Clara e também a entrada de 900 e tal adeptos neste jogo. É o regresso dos adeptos ao futebol. Isso é sempre, saudável e positivo, desde que as coisas estejam todas reunidas de forma a não haver perigo. Portanto, é salutar esta vitória por 3-0 em casa do Santa Clara, frente ao Passos. O Passos, que muitos já destacámos aqui pela qualidade futebolística. E, além disso, também a vitória em casa do Tondela contra o Gil Vicente. Um Tondela que, no início do campeonato, até nós diríamos que seria um dos grandes prováveis candidatos à descida. E vai pontuando, já vai no 9º lugar, e o Gil Vicente, pelo inverso, o Gil Vicente começa a ficar numa zona muito, muito perigosa. E queria só destacar aqui uma situação, que é os 2 últimos da tabela classificativa. Hoje reparei nisso e lembrei-me. Quando eu era miúdo, habituei-me a ver, era o Boa Vista ficava em 4º e o Marítimo em 5º. Hoje... Isto é verdade. Hoje vejo o Marítimo em 17º e o Boa Vista em 18º. Eu não sei se vocês têm essa ideia, ou ela, pelo menos tu queres mais ou menos da minha. O Boa Vista em 3º ou 4º e o Marítimo no 5º lugar. Sim, senhor. É verdade. E ver estes 2 europeus de outras épocas,
estarem os dois nos dois últimos lugares, realmente é... E uma coisa engraçada, não sei se vocês já repararam, mas eles estão tão equilibrados na parte final da tabela que quem consegue um empate é um excelente resultado. Um pontinho ali, um pontinho acolá. É só ver o Farense. O Farense foi um pontinho no Benfica, um pontinho agora em Famalicão, se não me engano. Foi. Em Famalicão, foi ganhar a Madeira e tal, e já está a tirar ali o pescoço fora e tal. É que está mesmo muito interessante. Mas, maltinha, vamos lá, que isto já está a ficar um bocado comprido. Ok. E quero que vocês... O remate final vai ali, o nosso Ricardo vai ser o primeiro a rematar a baliza. Vamos, Ricardo, o teu remate final é a tua chance de ganhar o jogo. Pá, como é que vai ser? Acho que o gajo falhou, meu. O gajo era chinês, estava com os olhos assim super cerradinhos e mandou ao lado. Eu venho falar do Yang Sung-Suning. O gajo, pá, os donos da equipa são os mesmos donos do Inter de Milão. O grupo de investidores é o mesmo dono do Inter de Milão. E a história é muito curiosa, porque estamos a falar da equipa que há 3 meses foi campeã da China. Ou seja, expectável, próxima época, Taça dos Campeões Asiática, não é? E uma equipa que tem Alex Teixeira, por exemplo, no conjunto, no jogador brasileiro, que acabou de fechar portas, mas parou a operação em todo o clube, ou seja, não só o futebol, como o futebol feminino, os escalões de formação parou tudo. Fala-se de uma dívida de 75 milhões, e há aqui uma análise interessante, é que este grupo escusa-se de continuar ou dar andamento ao clube por 75 milhões, que é essencialmente o mesmo preço de Lukaku e Hakimi juntos. Portanto, isto cheira muito mal, vai ser também curioso perceber o que é que vai acontecer ali aos jogadores estrangeiros. Os chineses é fácil, vão ter colocação nas equipas da Liga, porque eles têm limites de jogadores estrangeiros. Portanto, os jogadores chineses de qualidade são interessantes para todas as equipas, mas os estrangeiros poderão eventualmente sair a custo zero. Poderão não, é o expectável. Eu recordo a situação do Nuno Gomes, quando a Fiorentina abriu falência para o Benfica a custo zero. É algo que pode acontecer e isto aqui demonstra a fragilidade que é estar dependente de um grupo de investidores. E eu concordo aqui. Por exemplo, em termos de avaliação daquilo que é o Inter Milão neste momento, ou é sabe do Inter Milão, não sei qual é a leitura que se deve fazer disto, não é? Quando o grupo investidor deixa cair a outra equipa que ele tem, não é? O que é que será que estão a sentir as pessoas que têm, por exemplo, ações do Inter? Nem sei se isso aí está em bolsa ou não, mas como é que é, não é? Se aquilo aconteceu com o Jiang Suning, também pode acontecer com o Inter, não é? É isso mesmo. Pois é isso mesmo que eu estou a apontar. Cheira mesmo muito mal. E o Inter com a possibilidade de ser campeão. Não, olha, exatamente, 3 meses depois do Inter ser campeão, fecha a porta. Era obra. O Pedro Campelo disse aqui uma coisa interessante. Para além do Pedro Campelo ter dito que já há publicidade no 11, não há, o Pedro. Por isso que eu escondi logo a garrafa. Não há. Mas o Pedro falou ali do Alex Teixeira. Se baixar o salário era um bom reforço para os grandes. Aliás, falou-se no mercado de janeiro, se não me engano, no facto dele poder ir para o Benfica. Ou do interesse do Benfica no Alex Teixeira. Por isso, eu também concordo. Era uma boa opção aí para os 3 grandes. Marquinho, o Ricardo já deu o remate final dele, foi para fora, e o teu, como é que é? Vai para a baliza, vai para a bancada? Acho que pode. É para a baliza, porque é uma história bonita. O Marco Caneira vai regressar ao ativo, vai jogar nos distritais. Isto tudo... Mas o balão está chato. O balão está chato. Realmente, os distritais não estão com o campeonato todo. Até dia 16 de março, eu por acaso vi uma nota no Sport Rio Tinto, até dia 16 de março está tudo parado. Em 16 de março vai decidir o que é que vai fazer, o que é que vão fazer com o campeonato. Mas eu vou ser sincero, eu gostava muito de nós termos aqui um convidado sobre os distritais. Porque nós não temos a noção do impacto que isto está a ter. O Balongos, os Rio Tintos, clubes que vivem das bifanas, da cerveja, do bilhete da bola, para o sorteio da bola. Nós não temos a noção do impacto que isto está a ter. Já para não falar das camadas. Helder, deixa-me, eu não queria só interromper o raciocínio. Eu vi uma nota de destaque em que a Associação de Futebol do Porto vai dar, eu não sei a percentagem, um valor qualquer
que o clube pode recorrer para ter direito a isso a fundo perdido para ajudar neste momento difícil. Mas os clubes têm umas certas regras. Agora não sei de cabeça. Mas a Associação de Futebol do Porto vai dispor de algum dinheiro para ajudar esses clubes a conseguir pelo menos pagar algumas contas correntes, que isto está a ser muito complicado para esses clubes. Lá vão os presidentes comprar carros novos. Marco, mas onde é que o Caneira vai comprar? Onde é que o Caneira vai jogar? O Caneira, com 42 anos, vai voltar ao ativo no Atlético Clube da Malveira, que, se não me engano, deve ser o clube da Cristina Ferreira, que acho que ela é verdade. Eles vão ter a Cristina Ferreira lá a gritar. Isto tudo para poder cumprir com o sonho de jogar ao lado do filho, o Manuel Caneira, que tem 20 anos e é avançado do clube. E pronto, ele vai regressar, o clube abriu-lhe as portas e ele vai regressar para poder ter a oportunidade de jogar com o filho no mesmo clube. Com todo o respeito pela família Caneira, não é a Carreira, é a Caneira. O filho vai seguir os passos do pai, vai ser um grande jogador. 20 anos na Distrital, vai ser um grande jogador. Bruno. Isso não quer dizer nada. Olha o Zaidupa. Não quer dizer nada. Bom, olha... O Zaidupa não é grande jogador. Tem 1,60 m. Mas está no Porto. Força, Bruno. Olha, eu hoje trago-vos um caso, se não é o jogador mais velho em termos mundiais, para lá caminhará, para ser um dos mais velhos a jogar neste momento. É um caso raro em Portugal. Um jogador que vai celebrar 50 anos no sábado. É jogador do Grupo Desportivo do Mangualde, dali do Distrito de Viseu. E eu trouxe este caso não só pela idade do jogador, que vai fazer 50 anos, mas porque está desde 1997 no mesmo clube, no Grupo Desportivo de Mangualde. Eu achei interessantíssimo, ele está há 24 épocas no Mangualde. Ele chegou a jogar na primeira divisão, na primeira liga, na antiga primeira divisão, na época de 88, 89, se não me engano, no Académico de Viseu. E depois, a partir então da época de 97, foi parar ao Mangualde e lá continua até hoje. E a própria mulher disse numa entrevista que ele só irá parar a jogar futebol quando estiver ou numa cadeira de rodas ou de canadianas. Portanto, tudo indica que vamos ter aqui um jogador, provavelmente, pelo menos em Portugal, a bater um recorde de presenças em campo. Portanto, já agora o Grupo Desportivo Mangualde está na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, só para enquadrar aqui o pessoal, mas pronto, é sempre salutar ver um jogador de 50 anos que continua em campo a jogar futebol. Bruno, conheces o Kazuyoshi Miura? Não, é um japonês. É o japonês, 54 anos, assinou o contrato profissional ainda há pouco, mais joga profissional na Liga Japonesa. 54? Temos que falar aqui com o nosso amigo, que para comprar, para assinar por mais 4 anos, a ver se bate o recorde. Já agora, eu não sei se disse o nome, chama-se Fernando Cartaz. Muito bem. É isso mesmo, o nosso Bruno para lá da primeira e o resto é letra. Maltinha, este foi um 11 mais comprido, mas dá sempre muito prazer fazer o 11, é espetacular. E se vocês tiverem ido desse lado, ainda melhor. Malta, é o 11. Esperem por nós na próxima semana, que nós vamos comparecer novamente com mais futebol. Acompanhem tudo o que vai acontecer em nível desportivo e, sobretudo, tudo o que acontece no papo. Partilhem, façam like e sigam o 11, que a gente faz isto para vocês. Nós também nos divertimos muito, mas sem vocês desse lado isto não tem piada nenhuma. Um grande abraço para vocês. Ricardo, a tua deixa hoje em português de Portugal. Malta, carreguem no sininho, apertem-no com força e vejam o que é que acontece. Tudo bom e uma boa noite. É isso aí, pá. Boa noite. Um grande abraço para vocês. Boa noite.